Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo nessa última noite de... Eu ia falar de frio de maio, pelo menos aqui em São Paulo. Chegando perto da metade do ano, isso eu fico de cara, nesse corre-corre danado da gente. Tudo certo aqui com as minhas parças, Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz. E tudo mais do que certo, porque hoje a gente recebe a atriz Clara Monetti. Clara é uma Santa Cecília paulistana, quem entendeu, entendeu, que foi ainda criança para Campo Grande, no Rio de Janeiro, e agora está em todo o Brasil com a deliciosa, para ser bem redundante, Kate Lícia, na novela Vai na Fé. Portanto, para ser bem exagerada mesmo, que delícia ter você aqui, Clara, no sofá. Sou noveleira. Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, Itália. Estou aqui. Cara, que delícia. Que além de belíssima, boneca, exuberante, é cheirosa, minha gente. Cheirosíssima. Ela é cheirosa. Cheirosa, me perfumei toda, em todos os lugares que parecia aqui. Até a bota tá perfumada. É disso que a gente gosta. Mas a gente vai começar a nossa conversa sobre um assunto que mexe com todo mundo. A dor e a delícia de ser o que é, nesse papo daqui. E a gente começa abraçando as nossas dores. Sempre se ouviu, por exemplo, que as mulheres são mais resistentes a dores físicas e emocionais do que os homens. E tantas outras construções sobre esse tema. Será? Uma certeza eu tenho. Nossas dores precisam ser ouvidas. Então, a convite de Buscofem, a gente tem a Clara, que já começou essa conversa na novela e foi uma cena muito real, muito interessante. Eu já me vi naquela cena. E agora a gente abre a rodada com a criadora de conteúdo, ativista e comunicadora social, Gabi Oliveira, do canal Gabi de Pretas. Vem, Gabi! Perfeita. Oi, Astrid, Larissa, Gabi e Bela. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês hoje, que tem tudo a ver com Saia Justa e também com o meu canal Gabi de Pretas. Vamos lá? Eu costumo falar que a construção da minha autoestima foi uma grande caminhada, sabe? Construída de pedacinho em pedacinho. Porque durante a minha vida, por muito tempo, eu achei que o problema era eu, sabe? Era uma coisa individualizada. Mas depois de acompanhar outras mulheres, de ler outras mulheres negras, eu entendi que era um problema estrutural e que a construção da nossa autoestima, ela era baseada no que a gente chama de auto-ódio, que é quando todo o imaginário à sua volta faz com que você entenda que as suas características não são positivas, não são legais. Então, para mim, ter acesso à narrativa de outras mulheres mudou tudo, sabe? E me fez reiniciar a minha trajetória a partir da minha vida adulta. A minha trajetória como mãe foi um pouco diferente das outras pessoas, porque eu escolhi a maternidade solo. Então, isso faz com que eu tenha estruturado muito mais a questão da rede de apoio, de quem estaria ali comigo. A minha mãe é uma pessoa que eu sempre soube que eu poderia contar, que eu precisava trazer essas crianças não só para a minha vida, mas para todo o meu contexto social. Elas precisavam nascer para todo mundo. Então, para mim, hoje, as grandes dificuldades são a carga mental, porque a maternidade traz toda uma carga de pensamento, de cuidado, e também a opinião não solicitada das pessoas, que às vezes trazem culpa, trazem coisas que não preciso no meu dia a dia, gente. Então, a gente não precisa de mais coisas para lidar. A minha missão nesse momento é criar essas duas crianças que eu amo, eu tô amando isso daqui, mas eu também preciso ver o que no meu trabalho enche os meus olhos, sabe? Brilha os meus olhos. Eu também preciso enxergar o que eu quero conhecer mais no mundo, os lugares que eu quero ir, o restaurante que eu quero ir sozinha às vezes também. Então foi importante para mim essa reestruturação para tornar a maternidade sustentável. Hoje eu entendo a importância de entender as minhas dores, acolher aquele momento e, a partir daquilo, criar uma estratégia para melhorar. E quando a gente não nomeia uma dor, às vezes a gente tenta se afastar dela, mas a gente não consegue solucioná-la. Quando a gente traz um diagnóstico e olha para aquilo
com atenção, eu acho que é um início de uma caminhada de cura. Nós mulheres, durante toda a história, nós fomos negligenciadas, né? Inclusive as nossas dores, colocadas no lugar de mimimi, de fofoca de mulher. Mas quando a gente traz luz para as nossas discussões, para as nossas temáticas, para aquilo que a gente quer reivindicar no mundo, isso faz toda uma diferença na sociedade. Então, para fechar, eu quero falar, não pulem as nossas dores. É essa a frase, não pulem as nossas dores. Vamos nos ouvir mais e nos fazer ser ouvidas, né? Eu gosto muito da fala inteira da Gabi. Total. Eu amo. Mas nada melhor do que as próprias mulheres pretas para assinar embaixo. Eu fiquei na hora pensando que você é de uma geração mais jovem. Sim. Ainda foi assim com você? Essa tua trajetória? Primeiramente, beijo, um beijão pra Gabi. Pra onde eu olho? Desculpa, gente, eu não sei pra onde eu olho. Você olha pra mim. Primeiramente, Gabi. A Gabi tá lá. Sou sua fã há anos. Obrigada por esse relato. Obrigada por existir. Então, eu sou de uma geração mais recente, né? E acho que toda minha maturidade com a questão das coisas que eu sinto vem muito da minha família. Eu vim de uma família muito positiva, afirmamente preta e consciente, né, em relação a muitas coisas. Eu tive um pai que foi separado da minha mãe desde muito novo, desde que eu era muito nova, mas o meu pai sempre foi muito presente, sempre tive uma família muito presente, muito amorosa. A minha avó, a minha irmã, a minha tia, nós lá em casa somos muito amorosos. Então, nós temos a questão de compartilhar muito as dores. Eu acho que isso, dentro da comunidade preta, ajuda muito a gente. A gente não precisa sofrer sozinho. A gente tem, né, a quem se firmar, senão a família, os amigos. Então, acho que essa rede de apoio que a Gabi falou é muito importante, né? Mas, assim, eu tenho uma facilidade muito boa graças à minha família, porque eu gosto de sentir as dores, eu gosto de viver e, como a Gabi disse, diagnosticar e resolver, e não fugir, né? A gente volta para a rede de apoio, né? Interessante isso. Sim. A dor é muito subjetiva, né? É muito particular. Quando ela fala isso sobre ser questionada em relação à nossa dor, é muito cruel que a gente ter a nossa dor sendo deslegitimizada, né? Ter a nossa dor sendo duvidada, sendo não vista como algo real. E foi isso que eu vi ela falando ali que me bateu, assim. Porque a gente vê as mulheres negras sendo vítimas de violência obstetrícia, violência médica, por conta desse estigma de que a gente aguenta mais as dores, de que a gente suporta, tanto as físicas quanto as emocionais. E eu acho que tem uma diferença muito grande entre resiliência e resistência, né? Porque resiliência a gente vai ter a condição de atravessar, vai usar a rede de apoio, vai olhar para a dor de frente, vai olhar, ver o que é, encarar e achar uma forma de perpassar por ela e se refazer e resistir a aguentar. E a gente não precisa aguentar, né? A gente precisa entender, se refazer, ver como que a gente vai administrar, como que a gente vai conviver, mas a gente não precisa suportar. E é muito cruel a gente ter que suportar por conta desse estigma que colocaram em cima da gente. Você falou desculpa, Astrid, de violência obstétrica e eu sofri episiotomia no primeiro parto da Flor. O que é isso? Foi muito dolorido. O que é isso? É o corte feito no períneo para o bebê sair mais fácil, com mais espaço. E aí eu fiquei 1 ano sem conseguir ter relações sexuais, basicamente, porque doía muito, muito. Até hoje é meio estranho, porque no meu segundo parto, aí lacerou, né? Bem no corte, rasgou. E aí foi de novo ter que... tomei ponto e tudo. Mas é algo que é isso, não foi perguntado, sabe? Não é aquela coisa, posso, sabe o que é e tal. Então É cruel. É difícil, é ruim. Você sabe que é uma pauta muito cobrada pra gente há anos. boa. Da gente falar mais sobre isso. Sinal de que não acontece pontualmente, né? Deve acontecer bastante. Nossa, tem histórias terríveis, assim, não só em relação ao parto e tal, mas em relação a muitas outras coisas. Tem relatos, se a gente for pesquisar, né, quem quiser pesquisar vai achar.
relatos absurdos, né, de mulheres, e principalmente mulheres negras, de histórias em relação a isso, assim, em relação a essa violência por conta disso, por conta desse estigma. Essa coisa da gente ser mais resistente a dores físicas e emocionais que os homens. Gabi, verdade verdadeira, verdade absoluta, verdade construída? Eu estava ouvindo todo mundo falar aqui e acho que o importante da fala da Lari é a gente saber que existem pesquisas demonstrando que as mulheres pretas recebem menos analgesia nos partos em virtude do preconceito da construção social de que elas seriam mais resistentes à dor. E existe um senso comum que diz a mulher suporta mais a dor, né? A dor do parto a prova disso. Exatamente. E que o homem, quando fica doente, é muito mais dramático. Parece que, quando ele está com uma febre, parece que ele está sentindo a dor do parto. Mas existe um pouco de verdade disso daí. Então, eu acho que a gente precisa entender como a gente interpreta a pesquisa. Porque existem pesquisas que mostram que, na verdade, as mulheres são menos resistentes à dor. Elas sentem mais a dor, e isso em virtude dos hormônios. Mas alguns pesquisadores explicam essa suposta resistência maior pelo fato de que, submetidas a uma dor maior de forma constante, nós desenvolveríamos uma maior resistência ao fenômeno doloroso. Mas Mas não faz sentido isso? Faz, mas eu proponho uma outra alternativa, que para mim faz mais sentido. As mulheres sentem mais dor, mas não nos é permitido doer. A gente não pode sentir. A gente tem que conviver, a gente convive melhor com a dor, porque não tem outra opção. O homem pode sentir e ele pode fazer o drama porque o homem é quem nasce para ser cuidado, a mulher nasce para cuidar. Se você nasce para cuidar, você não pode sofrer, porque você deve ser cuidadora do mundo. Está aqui a Bela Gil, que escreveu um livro agora sobre isso. Então, se nós somos as cuidadoras do mundo, se o nosso trabalho é invisibilizado, se a gente precisa estar sempre disponível para o outro, tanto faz o que fisicamente você sente. Você não tem legitimação para sentir. Sentir não lhe é permitido, independentemente de se está doendo. Por isso que, claro que a gente precisa ter noção de todas as opressões que nos atravessam de maneiras distintas, mas é muito importante que nós tenhamos consciência dessa nossa identificação no doer. Porque assim a gente pode construir uma luta de colaboração, em vez da competição a que nós fomos domesticadas. Né? Como é que funciona na sua casa, Clara? Você que falou aí que tem... Você falou mãe, vó, tia, você só falou mulheres. Sim. Apesar da presença do seu pai existir. Mas dentro do núcleo familiar ali na casa, na lida, nas dores, eram mulheres. Como é que... Sim, e assim, lá em casa, a gente, por mais que a gente se escute, é muito disso, né? Não, nós vamos, nós conseguimos, porque minha avó começou a trabalhar com 13 anos, com 12 anos, em casas de família. Minha tia estudou, minha tia é enfermeira, formada, mas assim, trabalhou muito tempo também e sofreu diversas violências, como dentro de casamentos, dentro de relacionamentos. A minha avó, a minha mãe também. Então, não digo violência física, mas essas violências que a gente ouviu, né? E para elas foi criada essa muralha de força que, na verdade, não existe, entendeu? É essa questão de suportar. Eu acho que lá em casa as mulheres são muito acostumadas a suportar as dores e a vida, porque tem um peso e tem que ser vivida. E o que a gente faz com isso? A gente conversa, a gente divide, a gente ri, a gente vai cozinhar, a gente cria estratégias que tentam burlar essas dores e esse cansaço e essa carga, né, que a mulher preta periférica tem. Então, quando eu digo periférica, não é de favela, porque não sou uma mulher favelada, não fui criada em comunidade, em favela, mas sempre longe dos centros, né? Minha família é de Seropédica, não sei se vocês conhecem. Claro. Então, são todas essas questões, né? Lá as dores tem muito isso, né? Das dores serem um troféu. Né, eu passei por isso, consegui, entendeu? E às vezes acho que nem tanto. Eu acho que, por exemplo, eu acho muito bom
eu poder estar nesse local agora como artista e não precisar passar por dores, por dificuldades e lutar para abrir as portas, porque eu posso abrir a porta com elegância, as pessoas abrem a porta para mim, entendeu? Então, assim, é sobre a gente aceitar também o local de não batalha, sabe? As pessoas me perguntam muito isso, assim, como foi? Cara, foi tudo bem, foi tudo legal, as pessoas me respeitam, as pessoas me aceitam, as pessoas me escutam, porque eu tenho uma postura, mas não deveria ser por isso, deveria ser só porque todos devemos ser respeitados. Então, assim, as dores, elas mais maqueiam, né, outras questões que são muito maiores do que só a dor em si. Isso né? que você falou é engraçado, porque uma vez me identifico muito, assim, de não precisar ter a dor para poder legitimar, inclusive, a nossa negritude. Porque eu já vi em muitos lugares, em muitos espaços, e se esperar que a gente chegue com histórias tristes, com dores, né? Mas vem cá, mas você já passou alguma situação de racismo? Mas e aí, na sua história, o que é que você já sofreu? Mas uma vez eu vi uma menina dando uma entrevista e assim, ela, não passei racismo, não. Não sofri, não. E todo mundo abismado, assim, com aquela... Mas, calma aí, a gente chamou você, enquanto mulher negra, para você falar das suas dores. E aí, quais são as suas dores? Ela, não, minha família foi muito legal, foi muito bem, minha família muito bem organizada. E, assim, não tinha dor para legitimar o fato dela ser negra, a presença dela enquanto mulher negra. E isso era um completo absurdo. Então, é muito legal isso que você falou, da gente poder construir novas narrativas a partir daqui, que não sejam pautadas nas nossas dores, que a gente tenha outras histórias e perspectivas para contar, para além das dores, que a gente já passou por essa etapa, outras mulheres já vieram antes da gente, já atravessaram dores enormes, para a gente poder chegar agora nesse espaço e ter momentos onde a gente tem outras coisas para contar para além das dores. E outras dores em comum com a gente. Sim. E todo mundo também tem, né? E perceber Perrengue todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. Você já perdeu a sua mãe, eu perdi a minha mãe, eu acho que é uma dor pessoal minha terrível. Naquele dia eu me vi sozinha, eu não tinha mais ninguém, de verdade. E isso que não Gabi tinha falou... Não tinha avó, nada. Me vi sozinha. Ali eu tava, assim, sabe assim? Quem é? Então, dor todo mundo carrega. Sim. E isso que Gabi falou, de não ser uma competição, é muito sério, muito importante, assim, porque às vezes parece que tem quem isso sofre também. mais, né? Vamos lá, quem tem a dor maior, mas quem que sofre mais? Isso em alguma circunstância pode fazer sentido, mas na maioria dos casos é um completo desgaste de energia à toa, porque não é sobre isso. Isso foi uma reflexão muito boa que Gabi fez, porque nesse momento aqui do programa, eu ia pedir para a gente, vou continuar pedindo, contar os nossos casos de dores pessoais e como é que a gente conseguiu superar, ou como a gente está lidando, porque a gente pode ter os nossos problemas acontecendo na vida de cada uma aqui. Porque é exatamente isso que faz, eu acho, o sucesso da gente. A gente olha naquela câmera ali e quando a gente se mostra como eles se identificam demais com o Saia Justa. E é um sucesso absoluto há 21 anos por causa disso. Mas hoje eu aprendi com a Gabi, muito na prática, né, pelo que aconteceu na nossa reunião, essa coisa, vamos realmente respeitar a dor do outro e nem ter pudor. Ah, perder a mãe é mais difícil que perder o namorado ou perder... Dor é dor. E não é eu faço ignorando um paralelo até com o que eu falei, a depressão, que é uma doença muito estigmatizada, assim, como se fosse algo que, por exemplo, uma pessoa que tem tudo posto, né? Uma pessoa com dinheiro, uma pessoa que não pode ter. Você não pode sofrer disso. Como assim você tem essa doença? Imagina, isso daí é frescura, vai lavar a louça, vai lavar um tanque. Acho que está nesse lugar também. As pessoas acabam querendo, de alguma forma, quantificar, né, o sofrimento alheio. O que é muito qualificar e quantificar. E isso não é ignorando as diferenças das nossas dores, porque elas são diferentes. Quando o Vilma Reis fala sobre o conceito de dororidade, é sobre isso, é sobre a gente avaliar as nossas dores e ver que sim, elas são diferentes, em diferentes escalas. A dor dela não vai ser a minha, sabe? Não vai ser a sua, não vai ser a sua, mas essa identificação
é para chegar em algum lugar, para a gente conseguir equacionar políticas públicas, para a gente chegar em algum lugar igualitário, mas não é uma disputa. Ao contrário, é para a gente conseguir chegar num lugar para se unir de uma forma mais igual. Eu diria que talvez seja numa perspectiva mais estrutural do que individual, e foi o que você disse também, e de conscientização, porque esse é um movimento que eu vejo muito acontecer, e é importante que a gente fale sobre, de conscientização de que causar dor no outro não diminuirá a sua miséria. Todo mundo é gente, todo mundo dói. E muitas vezes eu vejo, porque a gente vive num mundo de recortes e ninguém compartilha a sua infelicidade, a sua dor genuína, mesmo as pessoas que mostram a realidade, é sempre uma realidade editada. E às vezes a gente olha para o outro e imagina que aquela pessoa não sofre como a gente. Então a gente quer causar alguma dor para ver se, por acaso, aquele buraco no nosso peito diminui um pouco de tamanho. E isso não acontece. Causar dor em qualquer pessoa, pode ser numa pessoa que você não gosta, mas só vai aumentar a quantidade geral de dor no mundo. Todo não mundo é meio melhorar. sádico, né? Isso é bem triste. Exato. E isso é... Total. Eu quero endereçar um ponto da Astrid, porque quando ela diz, quando a gente olha para aquela câmera e a gente compartilha a dor, aí a gente se identifica. E sim, a gente deve se identificar na dor, a gente pode se identificar na dor, isso é importante para a gente não se sentir sozinho. Mas a gente precisa também desenvolver a capacidade de se identificar na felicidade, no desejo, no desfrute. Porque senão a gente fica nessa competição de sofrimentos, nessa necessidade de ter passado por uma história triste para que nós tenhamos alguma realização, que nos faz ter muita dificuldade, principalmente as mulheres, de desfrutar. A gente constrói, batalha em diferentes níveis e a gente conquista o que a gente sempre sonhou e a gente se vê naquele lugar de não poder desfrutar daquilo. Eu acho que assim, não vamos nivelar para baixo, né, gente? Bora nivelar para cima. Tipo, se o outro está sofrendo... E aí você falou uma questão da escuta, né? Quando a gente está sofrendo, quando a gente está triste, quando a gente está com dor, a gente quer ser escutada. E aí eu aprendi que existem dois tipos de escuta, né? O simpático e o empático. E o simpático é aquela pessoa que quer apagar a dor logo, assim, tipo, já vem com, sabe, e que não dá espaço para você poder... falar. Não deixa nem falar. Não dá espaço para você, sabe, internalizar, elaborar, já quer... que às vezes... E casa um pouco com a fala da Gabi, que ela estava dizendo, as pessoas vêm com opiniões que eu não pedi. Às vezes é até na boa intenção, mas que não cabe naquele momento. E os empáticos são aqueles que realmente estão ali, entendem a dor, falam, estou te escutando. E eu achei isso muito interessante, porque, como ela disse, eu acho que do mesmo jeito que quando a gente identifica e nomeia aquela dor, é mais fácil da gente curar, também como espectador, como ouvinte, se a gente identifica o nosso comportamento quando a gente está escutando alguém, é muito importante, porque eu achei interessantíssimo. Eu me vejo como mãe, muitas vezes, a ouvinte simpática. Não, filha, não, vamos embora. Não, vamos lá. Aquela coisa que, né, você não quer ver o seu filho sofrer. Sim. E às vezes não, às vezes é um momento de colo, chora aqui, é sofrido, é dolorido mesmo, vamos lá, e dá espaço para isso, né? É nesse lugar aí que eu quero chegar. Mas, primeiro para as dores físicas, eu tenho um recado para todas as mulheres. Eu acho que vocês já sabem, mas vale reforçar. O Buscofem vai muito além das cólicas menstruais. Ele também é indicado para dor de cabeça e no corpo. E pode ser feito com uma cápsula líquido gel que age 2 vezes mais rápido que o comprimido. Para quem não conhece, tem outro produto super prático, o Buscofem Hot, um adesivo térmico que, quando aparece a cólica menstrual, vai, muito fácil de usar. Fez um sucesso danado ali no meu camarim. Ele cola na sua dor, aliviando por até 8 horas. Ou seja, para as dores físicas, tem Buscofem. Mas a gente sabe, e a gente falou muito isso, que nós mulheres não sofremos só desses tipos de dores físicas. Por isso, o Buscofem lançou o movimento Não Pule Nossas Dores, um movimento que dá voz às mulheres para falar também sobre as nossas dores sociais, que são inúmeras.
A dor de ser mãe solo, a dor de ganhar menos que um homem, a dor de ter uma dupla jornada, e vai por aí. Então, se você quer apoiar esse movimento, se você entendeu a nossa conversa, o primeiro passo é escutar a gente e não pular as nossas dores. Porque se dói nas mulheres, busca o FEM. Muito obrigada pela essa parceria. No próximo bloco, queremos conversar sobre relacionamentos não monogâmicos. Assustou? Desculpa, que eu já fico toda... Bela, falou não monogâmico, Bela. Né? Acho que Vamos a gente vai poder conversar, discutir. amiga. Eu tô louca para ouvir a história do seu avô. Eu Só vou pro falo camarim, então, porque eu não isso. Junto, vou junto. E você? Tem pergunta para você responder sobre esse assunto. Já estou lendo algumas. Então vai contando tudo na hashtag Saia Justa no GNT.